escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, moscadinha, bom dia! A aula dominical hoje virtual é com a tia Gláucia. E eu estou muito feliz de estar aqui com você e de você estar aqui comigo também. Sejam bem-vindos os nossos novos alunos. Daqui a pouquinho nós estaremos olhando nos olhos um de cada um e nos abraçando novamente. Combinado? Bom, a nossa aula de hoje é a segunda lição da nossa nova revista. Depois de termos descoberto qual é o sentido da vida, agora nós vamos descobrir o que Deus quer de mim nesta vida. Você quer saber qual é o chamado que Deus tem para você? Vem cá, não perca! E vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula? Deus Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos deste convívio virtual, ó Pai. Gostaria muito que o Senhor nos abençoasse cada criança ou até os adultos que assistem esta aula, Pai. E que o Senhor dê a mim o poder de dizer para eles aquilo que o Senhor quer que eles saibam, Pai. E que eles consigam receber estas palavras, as tuas palavras, com os corações abertos e fechá-las bem fechadinhas, para que eles entendam e possam praticá-las, ó Pai. Gostaria também e muito de pedir pelas pessoas que estão por trás de cada vídeo, por trás de cada palavra, todas as pessoas, que eu sei que são muitas pessoas que estão por trás de todo esse movimento da igreja, porque a igreja não é mais uma igreja fixa, agora a igreja é uma igreja móvel, ó Pai. Tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então a nossa segunda lição da revista nova é: Deus tem um chamado para mim. Eu gostaria de já pedir para vocês abrirem a sua Bíblia em 1 Coríntios 7,17. Esse versículo é o primeiro versículo do roteirinho da semana. Então, não esqueça que amanhã você tem outros versículos para ler também, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, não esqueça de perguntar para a mamãe ou para o papai. Esses versículos é a nossa alimentação diária para a gente poder descobrir ou mais ou menos já entender o que vai acontecer na semana que vem. Combinado? Coríntios está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios 7,17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. E hoje a gente vai entender o que isso quer dizer. E já que a sua Bíblia está aberta em 1 Coríntios, vamos abri-la em 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, pessoal, é o seguinte, no estudo anterior da tia Brenda, a gente aprendeu que Deus nos fez para glorificá-lo. E esse sim é o verdadeiro sentido da nossa vida. E continuando por este caminho, nós agora vamos entender o que Deus tem para nós. Isso é muito importante. Nós vamos aprender agora qual é o chamado de Deus para cada um dos seus servos, o que seria a nossa vocação. Vocês conhecem a história de Bezalel? Bom, Bezalel foi um cara muito ungido pelo Espírito Santo.
Ele tinha vários talentos de artesão. Ele sabia mexer com tecido, com madeira, com metais. Ele esculpia em ouro, em prata e bronze. Qualquer designer de interiores de hoje em dia ia amar ter ele na equipe. Mas Deus ungiu ele desse talento para que ele pudesse trabalhar com Moisés e, junto com os outros artesãos, decorar o tabernáculo. Você sabe o que é o tabernáculo? O tabernáculo é a tenda onde Deus falava com o seu povo durante a peregrinação no Egito. É algo muito interessante na história dele. Deus deixou bem claro que ungiu ele pelo Espírito Santo, dando a ele toda a capacidade e as habilidades necessárias, e junto com a sua equipe, ele pôde atender todas as vontades de Deus. E para esquentar os nossos motores, eu gostaria que vocês pegassem a revista de vocês na página número 5. Então, nós temos algumas figuras de alguns personagens da Bíblia. Escolha apenas um. Leia o texto e responda às perguntas. Então, vamos lá. Pegue um papel, escolha um personagem da figura que aparece na tela e leia o trecho bíblico indicado para o seu personagem. Depois de ler o texto, responda as seguintes perguntas sobre ele. Dá uma pausa aí no vídeo para responder as perguntas. Essas perguntas valem para qualquer personagem que você escolher. Qual era esse personagem? O que ele fazia? E o que Deus pediu para ele? Logo mais, darei as respostas. E na aula passada deu muito bem para a gente entender qual é a importância de sabermos que Deus nos fez para a glória dele e que é importante também termos uma boa harmonia com ele aqui na terra e também na nossa vida eterna. Mas Deus nos fez muito diferentes uns dos outros. Vocês notaram que na nossa revista há vários tipos de personagens. E eu vou colocar para vocês algumas respostas sobre as perguntas, para a gente entender que Deus agiu de maneira peculiar e diferente na maneira de cada um. Eles viveram e glorificaram a Deus de formas diferentes, porém de acordo com o chamado que Deus fez para eles. O extraordinário de cada um deles veio do Senhor e da ação do Senhor na vida de cada um deles. Então vamos entender um pouquinho mais de cada personagem? Maria era uma jovem, virgem e prometida em casamento a José. Ela era uma dona de casa. Deus pediu para ela o seu útero. Ele pediu para que ela emprestasse a sua barriga para gerar o seu filho Jesus. Moisés era filho de escravos. Lembra da história do cestinho no rio? A mãe e a irmã dele deram um jeitinho do cestinho chegar até a princesa do Egito, e Moisés foi criado como um príncipe. Quando ele fugiu do Egito, foi para a terra distante, casou-se e cuidava das ovelhas do rebanho do seu sogro. Deus falou com ele pela sarça ardente e ordenou que ele fosse falar com o faraó para libertar o seu povo. Moisés conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida. A escrava de Naamã. Bom, essa é fácil. Ela era escrava, trabalhava na casa de Naamã, um oficial do exército. Ela foi corajosa e falou de Deus verdadeiramente para Naamã. A mulher de Betânia. Esta é uma desconhecida. A Bíblia não fala muito sobre o que ela fazia. Não traz muitos detalhes sobre a sua vida. Deus não pediu nada para ela, mas ela quis agradar a Jesus e usou um perfume caríssimo sobre a cabeça dele. Jesus aceitou a oferta dela, pois sabia que estava fazendo o melhor que podia. E aí, como será que funciona esse tal de chamado de Deus? Será que Deus vai dar uma discadinha, uma chamadinha e dizer: meu filho, vem cá, vamos conversar, estou precisando disso de você? Vamos ver? 6 partes para a gente entender. E a primeira parte é: Deus pede aquilo que já deu a você. Pensando nisso, tá na cara, né, gente? Como que Deus pode pedir algo que você não tenha? Então, Deus te pede aquilo que você tem.
Vamos pensar na nossa página 5 da revista. Nós temos alguns personagens, como Maria, Moisés, a escrava de Naamã e a mulher de Betânia. O que Deus pediu para cada um deles, eles já tinham. Como, por exemplo, Maria já tinha um útero para gerar um bebê. Maria já conhecia o profeta de Deus. E Moisés? Moisés, ele já sabia lidar com os escravos, com o faraó e com o deserto. E assim acontece com cada um de nós. Tudo que você passa na sua história, de quando você era pequenininho até aqui, existe um propósito para o seu chamado. Você é um ser único, você é um ser individual. Você tem os seus temperamentos, os seus gostos, as suas habilidades. E é por isso que você já pode ir pensando e percebendo do que você gosta, o que você tem facilidade para fazer. E na escola, você é bom em alguma coisa? Agora eu vou contar novamente sobre a minha vida e a minha experiência. Bom, eu demorei muito para entender qual era o chamado de Deus na minha vida. Aos 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa equipe de recreação para ajudar nas recreações, nas festas de aniversário das crianças. Vocês sabem que eu faço isso até hoje, mas calma que tem muita coisa que aconteceu até chegarmos neste dia. Bom, com 16 anos eu comecei a trabalhar para ganhar um dinheirinho e comer um zambugo depois do culto da igreja, com aquelas amigas que eu contei para você na última aula que a tia Gláucia deu. Era muito divertido. Bom, essa foi uma página da minha vida que eu nunca virei, não é mesmo? Trabalhei 14 anos nessa empresa, mas esse não era o meu trabalho mesmo. Eu trabalhei em muitas outras coisas durante a semana. Eu fui secretária de dentista, fui recepcionista de fábrica, cheguei a trabalhar em escritório, em imobiliária, trabalhei com fábricas de calçados, com venda, enfim. Cheguei a começar algumas faculdades e não terminei porque eu não encontrava aquilo que eu queria fazer. E foi em 2015 que, já casada, o tio Juju falou para mim: Gláucia, o seu dom é com as crianças. E foi só aí que eu percebi que essa era a vontade de Deus na minha vida. Eu tive que rodar igual uma barata tonta por todos os lados, até entender que sim, era com as crianças que eu deveria trabalhar. Não só na minha vida particular, já que hoje eu tenho uma empresa de recreação e trabalho em uma escola e me formei em pedagogia. Mas na igreja foi uma das coisas que eu entendi que Deus queria de mim e comecei a dar aula para vocês. E é uma coisa que eu gosto muito. Então, vamos percebendo quais são as coisas que vocês realmente gostam de fazer, o que traz prazer em fazer, quais são as suas habilidades. Deus mostra, Deus dá e depois Ele pede aquilo que vocês já sabem. E vocês podem perceber que em 1 Coríntios 7,17, que foi o versículo que a gente leu no começo, diz: segundo o Senhor lhe tem distribuído, Deus o tem chamado como uma condição mesmo. E Ele vai te chamar para aquilo que Ele já te deu de habilidade. E eu gostaria de ler para vocês 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então vocês já podem imaginar qual é a nossa segunda parte. Faça tudo por Deus. E Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizeres em palavras, em ação, façamos pelo nome de Jesus. Se souber, termina a música aí para mim, por favor. E o versículo 23 diz: e tudo que fizeres, faça para Deus e não para os homens. Então, existem algumas coisas que nós devemos fazer e a gente nem gosta muito de fazer. Mas esses dois versículos mostram pra gente que tudo que fizermos, seja para a honra e glória do Senhor.
Então, até aquilo que a gente não gosta muito de fazer, mas a gente tem que fazer, faça bem feito, porque às vezes é aquilo que Deus vai pedir para você no futuro. E eu tenho certeza que você vai gostar do pedido de Deus. E quando a gente fala tudo o que fizeres, a gente pode realmente fazer tudo com Deus. Então, quando você for estudar, peça para Ele com você estudar. Peça ajuda dele para vocês estudar. Não esqueçam também nos momentos de diversão. Divirta-se e pense em Deus. Agradeça a Ele os momentos que você tem de diversão. E aí a gente começa a perceber que quanto mais próximo, quanto mais intimidade nós temos com Deus, as coisas ficam mais claras, as coisas se ajeitam facilmente. E é muito importante a gente fazer esse exercício diário de estar com Deus todos os momentos. E eu tenho certeza que o resultado será surpreendente para você e para as pessoas ao seu redor. E a nossa terceira parte é: reflita a Deus no que você faz. Refletir não é de pensar, refletir é igual a um espelho, seja o espelho de Deus. Em Mateus 5, 14 a 16 diz: você é luz no mundo. Então, além de refletir, você vai iluminar a luz de Deus no mundo. Quando a gente acaba entendendo que Deus usa tudo que temos e somos, as coisas dão sentido na nossa vida. Como, por exemplo, quando eu entendi que o que Ele queria de mim era que eu trabalhasse com as crianças, tudo realmente fez sentido. E como a revista diz, nós experimentamos coisas maravilhosas e realizamos coisas mais maravilhosas ainda. E sim, eu posso dizer que eu sou muito realizada quando eu trabalho com as crianças, não só na igreja, mas fora dela. E então, nesses momentos em que vamos fazer aquilo que é da vontade de Deus, nós somos o cartão de visita dele. Tudo que você e eu fizermos representa Deus aqui na terra. É uma missão bem difícil, não é mesmo? E vamos ler 1 Pedro 2:12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as coisas boas que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, galera, Deus não tem o plano B. A sua vida é o melhor método evangelístico dele. É a melhor maneira de dizer para as pessoas quem é Deus, é sabendo quem você é de verdade. São as suas ações, são os teus atos. E a quarta parte da nossa aula é: escolha a sua profissão com Deus. Eu acredito que vocês escutaram muitas vezes: o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta básica de todas as pessoas para vocês, né? E que às vezes deixa até a gente meio inseguro e indeciso. Mas o que será que eu devo fazer? Bom, muitas pessoas escolhem a sua profissão pelo valor que vai receber, pela sua remuneração ou pelo poder que aquilo pode dar para ela. Mas no Salmo 90, versículo 17 diz: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolidada a obra de nossas mãos. Esse é um ótimo versículo de oração para aquelas pessoas que procuram a profissão para glorificar e honrar a Deus. Então eu falo para vocês, orem bastante, ora principalmente pedindo não a vontade de vocês, mas sim a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para vocês? Qual é a vontade de Deus como profissional para vocês? Qual é o tipo de profissional que você vai ser? Aquele que procura apenas o dinheiro ou aquele que procura honrar e glorificar a Deus? E não tenha medo de colocar o seu futuro financeiro nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Ele nunca vai desamparar nenhum de vocês, assim como nunca me desamparou até aqui. Então, eu posso confirmar.
E chegamos para a quinta parte da nossa aula, que é: seja um profissional missionário. Não, calma. Eu não estou pedindo para todos vocês virarem missionários e irem morar com os índios. Fiquem tranquilos. Não é isso que eu quero dizer. Também não quero dizer que não é para ser. Nem que é, nem que não é. Ficou confuso, mas acho que deu para entender, né? Bom, entre todos vocês até pode acontecer de sair um missionário, se for da vontade de Deus, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é que o missionário não é apenas aquele que vai morar em outro país, viver em outras culturas, enfim. Também é aquele profissional que fala sobre Jesus, que fala sobre o Criador, o Salvador. Sim, você pode ser um missionário, assim como você pode ser um missionário na sua escola. Quando você crescer, você pode sim ser um missionário também na sua profissão. Anunciar sobre o Evangelho e alcançar algumas pessoas para a salvação. E você se lembra o que diz em 2 Coríntios 9:11? Dá mais uma lidinha lá. Bom, ele diz que somos enriquecidos em tudo. Sim, nós somos enriquecidos em todas as áreas da nossa vida. E diz também que sobre toda a generosidade. Sim, devemos ser generosos, desprendidos, caridosos, a fim de que isso tenha como resultado a gratidão e honra em nome do Senhor, porque gratidão nós temos apenas em Deus. E a sexta parte e última da nossa aula diz: Deus leva a sério o meu chamado mesmo? É claro que Ele leva. A gente pode rever os personagens da página 5 da sua revista. Maria é bem-aventurada e estudada até hoje. E Moisés? Moisés, ele é reconhecido por quase todas as religiões. E por isso a gente pode entender que todo cristão, sim, todo cristão tem uma vocação, tem um chamado para ele. Não é apenas trabalhar na igreja, isso é muito importante, mas também uma vocação no que você for fazer, ela honre o nome de Deus, que você possa levar Deus nas suas ações, no seu trabalho. Todo cristão tem um chamado e uma vocação. Nós temos que analisar qual é o chamado que Deus dará para nós. O que você gosta de fazer? Tente estudar um pouco mais sobre isso para você estar preparado para aquilo futuramente. Ore para Deus, ore muito para Deus e diga: Deus, eu quero me preparar para a vocação, para o teu chamado, Senhor. E tenha o desejo de glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida, seja nas suas amizades, com quem você anda, nas suas horas de diversão, na escola. Bom, na escola a gente não está indo, né? Mas mesmo assim, nas aulas online e assim por diante. Bom, pessoal, eu não preciso nem dizer o quanto foi super importante, especial, fazer esse vídeo para vocês. Eu não vejo a hora de poder abraçar cada um de vocês e para a gente voltar para as nossas aulas cheias de brincadeiras e risadas. Tá joia? Um beijo no coração de cada um de vocês. E agora eu vou deixar um cântico. Um beijo no coração de cada um. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com
minha